Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Nota de Rodapé. Boa tarde, ouvintes da Rádio Antena Zero, chegando aqui para mais uma segunda-feira com o Nota de Rodapé. Então, antes da gente começar a apresentar os nossos convidados, falar do programa de hoje, eu vou pedir para vocês irem lá no Instagram. Hoje está sendo o último dia do sorteio do livro sobre História das Histórias em Quadrinhos, dos Meninos dos Quadrinheiros. E sigam a gente no YouTube. Você que está ouvindo o programa hoje, vocês vão poder assistir depois lá na íntegra o programa. Então vão lá, se inscrevam no nosso canal, Nota de Rodapé mesmo. E não percam aí nenhuma novidade que está saindo aí do nosso querido amado programa. Hoje a gente tá aqui com o Henrico, o Marco e o Vitor, e eles são do Ludopédio. Você que gosta de futebol, que já viu aí na nossa propaganda que o programa hoje seria sobre isso, você provavelmente os conhece. Se você estuda futebol, então certamente você os conhece. O Ludopédio, que é um centro, que eu posso assim dizer, de difusão, né, de pesquisa sobre futebol, tá fazendo 10 anos. Tá chegando na sua primeira década, agora em 2019, e a gente trouxe aí pra gente falar bastante sobre história do futebol, pesquisa e, como sempre, também mal do governo, que já é basicamente a nossa utilidade pública aqui. Então, meninos, muito obrigado, viu, pela participação, por vocês terem vindo aqui, agradecido, viu? A gente que agradece o convite para falar de futebol. Vamos falar de futebol. Então, basicamente, eu me sinto muito à vontade nesse programa, porque eu venho desse mundo da pesquisa do futebol e conheci o Ludopédio já há quase 10 anos, na verdade. Eu comecei a fazer pesquisa em 2010 e já conhecia lá a plataforma. Vocês todos passaram aí para esse mundo da pesquisa. O que eu queria perguntar para vocês é... como é que foi chegar na universidade, chegar na academia e descobrir que você pode trabalhar com futebol e, enfim, desenvolver pesquisa sobre isso e como é quebrar certos preconceitos ainda dentro da academia com esse tipo de estudo? Quer começar com o Henrico? Por ordem cronológica? Valeu pelo convite. Depois quero saber qual foi a sua pesquisa. Foi de iniciação? A gente pode falar durante o programa. Fala um pouco mais depois. Pra entrar no catálogo lá também, né? Nosso banco de dados acho que não tem essa É verdade, pesquisa. preciso mandar lá pra vocês. Bem, eu comecei em 2006, se não me engano, eu fiz uma iniciação científica. E eu lembro até quando eu entrei pra pesquisar futebol, até foi uma condição na época que eu falei, um professor me convidou pra fazer pesquisa, eu falei, eu faço tudo, mas meu interesse, se for fazer, eu quero fazer futebol, esporte. E no meu departamento... Na USP? Na USP, departamento de antropologia da USP. O último cara que tinha pesquisado, a última pessoa que tinha pesquisado, tinha saído já faz um bom tempo. Eram 5, 6 anos que tinha sido a pesquisa. Então eu lembro que durante um bom tempo, acho que alguns anos, eu fui o único a pesquisar futebol. E aí nos anos seguintes até proliferou um pouco. Chegaram a entrar 2 no mesmo ano, 3, entrou depois das meninas também pesquisando. Mas em 2006, pelo menos eu lembro, era um pouco difícil ainda, né? Porém, não dá pra falar que era uma coisa também possível. Mas pra você, por exemplo, era esclarecido que era possível trabalhar com futebol, nessa perspectiva de pesquisa? Sim, era possível. Eu vejo, assim, do ponto de vista da antropologia, no caso, era mais possível porque você tem uma abertura muito grande para temas, né, diversos, assim. Então, na verdade, quando você falava que estudava futebol, ainda naquela época havia um certo exotismo, assim, era visto como uma coisa exótica, diferente, até meio que tratado como, olha o cara do futebol lá falando, né? Mas depois você vai vendo que o campo, eu acho que houve um crescimento muito rápido, assim, principalmente nos últimos 10 anos não, mas eu posso até falar, acompanhei mais 2007 a 2017, 2016, houve um boom, assim, que foi um boom, acho que se deu com uma ampliação do próprio campo acadêmico, vamos dizer, né? Abertura de universidades, temos o auge do lulismo, e nesse meio você teve também os mega eventos, né? Então você teve Copa do Mundo, Olimpíada, e eu acho que a Copa e a Olimpíada juntaram com esse boom anterior de proliferação de pesquisas de diversos tipos, né? Inclusive sobre futebol.
E acho que foi um crescimento absurdo nesses 10 anos. Inclusive, em 2009, publicamos em 2010, eu e o Sérgio, que também é do Ludopé, a gente publicou um mapeamento da produção bibliográfica sobre futebol. E a diferença entre as décadas, né, é uma discrepância absurda, assim. Tanto que acho que é necessário até a gente atualizar isso, porque esse mapeamento ia até 2009. Agora a gente está precisando até atualizar, porque acho que nesses últimos 10 anos deu um aumento comparado às décadas anteriores incrível. Então agora, para quem entra para estudar futebol, acho que é até um pouco mais fácil. O Sérgio que você fala é o Sérgio Giglio. Sérgio Giglio, Tá. que hoje é professor da Unicamp, Educação Física da Unicamp. Então acho que não sei se hoje é mais fácil, mas tem muito mais pesquisa hoje. Tá menos exótico. Menos exótico. É uma fonte mais levada a sério. É mais levado a sério e há uma maior divulgação também, assim, você tem um maior interesse. Então, antigamente, por exemplo, na antropologia especificamente, era muito valorizado, assim, ou falava-se muito sobre as pesquisas sobre torcidas organizadas. Tinha uma época que só estudava a torcida organizada, por causa do retorno midiático disso. Sim. Mas isso extrapolou agora, então há um interesse maior por vários outros temas, né? Assim, mesmo, acho que a torcida organizada é até um tema pouco falado hoje, comparado ao que se fala sobre... Mesmo pesquisa sobre torcida organizada, agora você tem pesquisa sobre torcidas LGBT, então diversifica mulheres nas torcidas. Então acho que houve um aumento e uma diversificação dos temas. Isso é uma coisa muito positiva para quem vai começar agora. Pensando de quando você começou, hoje está muito mais pluralizado. Muito mais temas. E saiu da antropologia, quer dizer, não está só preso na antropologia, né? Durante muito tempo ficou assim, acho que havia mais pesquisas nas ciências sociais. Havia uma concentração maior de pesquisa nas ciências sociais. Depois um pouco mais na história, tudo. Mas acho que as ciências sociais durante um bom tempo concentrou. Hoje não, hoje é uma diversidade incrível. Então, por exemplo, tem um simpósio que é organizado na USP pelo Ludens, que inclusive nós... Fala para quem está ouvindo o que é o... O Ludens é um nome enorme, é o Núcleo Interdisciplinar de Futebol e Modalidades Lúdicas. E outras modalidades lúdicas. E junto com o Museu do Futebol, eles organizaram um simpósio no Museu do Futebol. Então são 3 edições de simpósio. Então os trabalhos que se recebem nesses simpósios, você vê, se dá uma olhada, são temáticas incríveis, assim. Então, por exemplo, aparecimento sobre gestão. Então, uma coisa que quase nunca se pesquisou, era difícil ter pesquisa sobre gestão do futebol. Agora também proliferou isso. Ou temáticas políticas. Então, que nem o doutorado do Sérgio, que analisa as relações entre o COI e a FIFA. Pesquisas estão saindo sobre a CBF, especificamente, ao longo do século XX. Pesquisa sobre a gestão João Avelange. Pesquisa sobre a relação entre publicidade e futebol, o Ávila e o Ricardo Teixeira. Então, explodiu. Mas acho que é uma explosão que está coaduna com todas as outras temáticas que explodiram também, novamente. Eu acho que esses anos de 2000 para cá, esse período do lulismo forte que deu uma explosão absurda. E como foi teu começo na pesquisa, Marco? Quando você descobriu aí o futebol como objeto de estudo? Eu era vizinho do Henrico, né? Eu sou da história. Minha iniciação científica não era ligada a futebol e eu senti uma frustração em tratar de alguns temas tradicionais. Que ano que você entrou na faculdade? Eu entrei na graduação em 2004. E eu senti uma frustração sobre alguns temas ditos mais tradicionais e sobre sugestões de orientadores, até que eu topei com o Flávio de Campos, descobri que tinha um curso de pós-graduação, uma disciplina na pós-graduação que dava um belo apanhado sobre em que ponto estava a massa crítica do futebol. Flávio de Campos foi uma pessoa que ficou muito isolada desse período nos estudos do futebol, né? Praticamente ele era sozinho, né? Trabalhando com questões do tipo, né? Dentro da USP, talvez. Na história, era ele e o Hilário, né? Mas o Hilário, ele é de história medieval, né? E o Flávio também. O Flávio também. Ambos são medievalistas. Eu não sabia que o Flávio era medievalista. Sim, e assim, eu me deparei com essa possibilidade, eu espiei uma aula num certo semestre, espiei mesmo. E falei, bicho, é isso. Caramba, tava na minha cara e eu não sabia. Então, logo entrei, descobri também o GF, que eu acho que também no que o Henrique falou sobre essa proliferação de pesquisas e interesses, tem muita coisa acontecendo simultaneamente, coisas que vão se alimentando numa puta de uma rede que fez todo mundo comprar a ideia. O GF foi uma dessas experiências que teve reunião de 15 pessoas quase, todo sábado,
pegando, às vezes, lendo os 10 páginas em 3 horas. O pessoal batendo cabeça, discutindo o texto e assim, em alto nível. Para um cara que acabou de sair da graduação, para mim foi revelador. A partir daí, eu entrei no programa de pós da USP mesmo e fiz a minha pesquisa lá. É no meio desse processo também que surge o Ludopédio. Então, tem um aumento de vagas na universidade, mais gente estudando futebol, mais gente descobrindo futebol, mas tem mais meios de difusão. E você estudou o quê? Qual foi essa primeira pesquisa aí no futebol? Futebol, primeira e única. Primeira e única. eu parei no mestrado, como eu te falei, eu tô no período sabático. A gente estava conversando aqui nos bastidores a maravilha de você estar fora da academia. Por mais que a gente tente incentivar vocês aqui, é importante a gente parar, respirar e lembrar que existe uma vida às vezes. Dar uma respirada é boa, né? Eu estudei Corinthians e Palmeiras. Estudei o período de formação da rivalidade, construção dos seus estádios. Então tem um período ali de 20 anos, ali do início do século. Que legal. Sobre o entorno da construção desses estádios e comunidades que estavam se construindo aos redores. Desde então, a gente faz... Quem quiser ver essa dissertação tá no banco lá da USP. Tá. A gente tenta dizer que tá tudo no banco da USP, mas vai Tá no no Ludopédio. Ludopédio. No Ludopédio, claro. No Ludopédio é A mais gente vai falar mais do fácil. Ludopédio, mas lá é fácil. Esqueçam que eu falei do banco da USP. Nem existe esse negócio de banco da USP. É teoria da conspiração. Foi o Olavo de Carvalho que falou disso. É lá no Ludopédio que tem. Bem por aí, bem por aí. E eu entrei no GF, entrei no Ludopédio. Aí o Ludopédio existia há 1 ano e meio, uma coisa assim, quase 2. E tinham 3 naquela época, né? Era você... 4, na época que era eu, Sérgio, o Marco Antunes e o Paulo Fávero. Mas o Paulo já estava offline, né? O Paulo já estava em processo de afastamento. E aí, aos poucos, a cada ano, assim, a cada 2 anos, a gente incorporando mais um, né? E até chegar no Vitor. Outra geração. Vitor, mas basicamente a gente começou junto, né? A pesquisa, mas com caminhos totalmente diferentes, né? Pra falar do futebol. Fala mais do seu aí, como é que foi? Problemas técnicos aqui. Então, eu entrei na faculdade e nunca pensei em estudar futebol. Começa aí. E no segundo ano eu me deparei com a matéria de contemporânea da professora Ana Neme, lá no CESP. E surgiu a questão de estudar a história da Espanha. E por eu ser filho de espanhóis, e surgiu a ideia de estudar a história da Espanha no Brasil, mais especificamente migração. E aí eu comecei a ler algumas coisas sobre o tema de história da Espanha, imigração, e caí no futebol. E aí eu larguei tudo e falei, não, vou estudar futebol na Espanha, num período que é muito significativo para a história do futebol na Espanha, que é o franquismo. Sim. Então a minha iniciação foi a história do Barcelona especificamente, durante um breve período do franquismo, onde surgem várias questões sobre o nacionalismo catalão, que o Barcelona vai começar a se incorporar disso para combater o franquismo. E a minha iniciação foi isso. E logo depois eu já entrei no mestrado com uma questão que já veio da iniciação, que era estudar o Barcelona num período que ele está em outro processo, que é o processo de globalização. Então, como um clube extremamente identificado com a Catalunha, vai lidar com essa questão da globalização dos anos 90. Então, o meu mestrado já foi para esse caminho mais recente. E aí, o meu mestrado deu abertura para estudar o mesmo processo de globalização, só que agora enxergando outros 2 clubes na Espanha. Um que tem uma forte identificação também regional, que é o Bilbao, com a questão basca, e o outro que é o que representaria a Espanha no franquismo, mas ele assume outra identidade nos anos 90, que é o Real Madrid. Então agora eu estou estudando esses 3 dentro do contexto da globalização. Você pretende fazer a Série A da Espanha inteira? Os 3 que nunca caíram. Enfim, até o pós-doc. Até o pós-doc dá pra fazer Dá pra fazer a tabela inteira. Todos os times. Todas as regiões. Ótimo, maravilhoso. Pô, legal. E só pra completar, e aí, o que o Henrico falou, eu já sou o fruto da era que ele tá falando, né? Porque quando eu cheguei pra estudar futebol, o Ludopédio já era referência. Um professor nosso também, que foi o Fábio Franzini, que me indicou o Ludopédio pra falar, ele falou assim, entra no banco de dados dele, que certamente vai ter alguma coisa ali. Ele me indicou também, na época ele indicou depois que ele deu uma entrevista, né? Ele deu entrevista também pro Ludopédio. E daí depois eu fui parar no GF, a convite da Marina, também estudou futebol na Unifesp, na História. E conheci eles, e aí conheci o Ludopédio mais as pessoas do Ludopédio, né, que faziam o site, e fui convidado a entrar no site já em 2015. Agora no doutorado você tá trabalhando com futebol também? Sim, futebol espanhol. Também tá. Vai terminar, vai conseguir fechar. Pelo menos os 3 grandes dali dá pra fazer.
Tá. até terminar o doutorado. Tá. Bom, então basicamente vocês têm pesquisas bem diversas, né, no campo. E aí, que minha pergunta, e vai mais voltado pro Henrico, porque como vocês estavam falando, existem 3 gerações desses 10 anos do Ludopédio, né? E Henrico, você é o fundador, né? Um dos fundadores. Da onde é que surgiu a ideia do Ludopédio e como é que foi o começo até chegar no Vitor e no Marco? Bem, o Ludopédio surgiu a partir desse grupo que o Marco e o Vitor falaram, que é o GF, que era o Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Futebol. E o GF, até uma dica para moças e rapazes que estão estudando agora, o GF é um exemplo dessa agência dos estudantes de pós-graduação ou graduação que já podem começar a fazer coisas e não precisa depender da vontade, da interferência, da atuação das próprias instituições. Então o GF foi um grupo feito à parte, mas formado por pesquisadores de graduação que foram depois entrando na pós, e que tinha diferentes áreas. Tinha eu das sociais, o Sérgio da educação física, a maioria do pessoal da história, um pouco da geografia, que se reuniam. E nessas reuniões de GF, algumas pessoas demonstraram interesse em tentar fazer algo diferente, tentar criar um espaço que a gente sentia falta, que ainda numa era, vamos dizer assim, que a internet já estava consolidada, mas que ainda era difícil você ter acesso a muitos materiais, muitas teses, dissertações, muitas pesquisas ainda estavam impressas nas bibliotecas, mas não estavam digitalizadas, ou era difícil ter acesso. A gente teve a ideia de montar um site, principalmente uma ideia inicial que era um grande banco de dados, um espaço para reunir não só a produção, mas um espaço também para ter interlocução entre os pesquisadores. Não sei se hoje, se a gente fosse montar alguma coisa, talvez na época o Jeff teria montado um podcast, talvez. Provavelmente já teria pensado no digital integralmente, né? Mas cadê o podcast do Ludopédio? Tem assuntos para dois. Eu tô jogando a bomba mesmo, eu quero ver vocês brigarem um pouco aqui. Não, mas isso tem as novidades pro ano que vem, quem sabe a gente conta alguma coisa. Tá em gestação. Tá em gestação. Tem várias coisas de gestação. Várias. E aí montamos o Ludopédio, que essa gestação do Ludopédio demorou acho que cerca de 2 anos. Acho que foi de 2007, desde as primeiras conversas até 2009. E foi um processo bacana que a gente bateu muita cabeça, aprendeu muito. Mas o legal é que houve uma grande receptividade, uma boa receptividade do pessoal, do campo acadêmico. Assim. Então, a gente trabalhou muito, fez muita coisa, porque tem várias sessões no site, então tem a parte de textos mais livres, arquibancada, você tem uma parte de catálogo que é a biblioteca, você tem... O arquibancada é uma sessão bem legal, que são de textos livres, sobre futebol. Não necessariamente acadêmicos, muitos deles têm base acadêmica, mas hoje, por exemplo, tem muitos textos jornalísticos. O Ludopédio é uma base muito boa, não só para o acadêmico que pesquisa futebol, mas pro curioso, né? Que quer saber mais de futebol, quer conhecer, falar um pouco mais da questão política. A parte que vocês têm da arquibancada é excelente, né? Existem inúmeros textos com uma linguagem super acessível lá, né? Linguagem acessível, temas também totalmente abertos, e não só futebol. É uma coisa que o Vitor também comentou mais cedo. A gente tem algumas colunas como a Pra Além do Futebol, do Wagner, que fala sobre questões LGBT, sobre diferentes modalidades. E disso para também outras modalidades, com outros recortes também, né? Então a ideia é para ser... São colunas de opinião, não sei, mas colunas sobre algum ensaio, uma ideia que você queira. E que foge dos padrões dos grandes portais aí, que é só a matéria do dia a dia do clube. Isso você não vai encontrar no Ludopédio, certamente. São reflexões, até porque vocês não têm um trabalho jornalístico, né? Não tem notícia no site. Não tem notícia. É uma coisa muito mais... A parte da arquibancada é mais opinativa, muito legal. E vocês têm o depositório que a galera manda pra vocês, dissertação de mestrado, tese de doutorado... Sim, no começo a gente tinha que correr atrás, né? Isso que foi bacana. E logo, acho que poupou muito trabalho, foi que depois de um tempo a gente começou a receber. Então isso facilita muito, né? Então muito trabalho hoje, que é bacana dessa recepção do Ludopédio, é que muita coisa chega também, né? Mas nesse processo de gestação, de consolidação do site, acho que o bom foi ter trabalhado em várias frentes, né? Então hoje a gente fala de podcast, fala das redes, mas... Foi bacana pensar, então, como banco de dados, e alguém teve ideia, vamos fazer também uma sessão de entrevistas, que é uma área importante do site, vamos fazer a sessão livre da arquibancada, as fotografias, que é uma parte fundamental, museu, né, de resgate de memória. Então, foi um trabalho em conjunto que foi crescendo, né, com a incorporação de outros pesquisadores, e que eu acredito até que no futuro ainda mais pesquisadores. Por exemplo, eu recebo uma cobrança quase que semanal de uma amiga que
Hoje ela cobrou essa semana. Que, por exemplo, cadê a representatividade? Eu falei, a representatividade está nas parcerias, mas é uma questão também, né? Então, a incorporação de mais pessoas para o Ludopédio, acho que é uma tendência para o futuro. Então, o Ludopédio começou com 4 pessoas, começou pequeno, acho que hoje a tendência é crescer cada vez mais. Eu acho que sim. Só, não sei se é de interesse, para você saber, lá temos 4.383 títulos acadêmicos, Sim. download gratuito, são 1.691 textos de arquibancada. Bom, esses números estão desatualizados porque isso é de uma semana atrás. Tá. Ok. São 250 entrevistas, são 3.654 fotos, são 2.875 registros de museu e 23 grupos de pesquisa cadastrados de todo o Brasil. Tá, então é um portal gigante, né? Tem fazendo 10 anos. É difícil algo se manter, projeto desse tamanho se manter por 10 anos. Vocês podem dizer assim, quanto tempo levou para o Ludopédio deixar de ser um projeto e virar mesmo como um negócio consolidado que, enfim, já não é qualquer brisa que derruba, assim. Com quanto tempo vocês acham que levou para, enfim, virar e o Ludopédio se tornar o Ludopédio? Acho que a gente é muito insatisfeito com isso o tempo todo. Então, não é, parece meio clichê, mas é que a gente encontra dificuldades de todos os tipos porque falta braço mesmo. A gente tem as outras funções, tem trampo pra caramba. Mas eu acredito que as coisas começaram a virar no mesmo contexto de grandes eventos, quando outras oportunidades que o Ludopédio pôde abraçar, como, por exemplo, ajudar em organização de eventos, sair desse lugar de hub, de contato de pesquisadores, e botar a mão na massa. Além de difundir, também produzir. Então a gente tem uma exposição bacana que a gente fez no Sesc, em 2014. Foi uma exposição bem grande, foi bem com tema sobre o drible. Então a gente, olha só, a gente fez o quê? A gente entrou em contato com vários chargistas e cartunistas que colaboravam com a gente gratuitamente e botou o job pros caras. Meu, tem esse job aqui, ó, é seu. Vai lá e ganha essa grana. A gente fez, conectou uma galera. Foto pra exposição, a gente chamou todos os fotógrafos que trabalharam com a gente. Óbvio que a gente fez uma pesquisa sobre quem se encaixava no modelo da exposição. E ó, tá aqui, ó, vou indicando pro Sesc comprar sua foto, fulano aqui. Então a gente tentou retribuir também, porque a gente vive de colaboração, né? Então não tem essa, a gente não paga nenhum colunista. A gente abre o espaço para divulgação. Isso é legal falar que hoje todos os contribuidores do Ludopédio são voluntários. Totalmente voluntários. Nós também. Os que fundaram também são. Não só da parte textual, mas também da fotografia do museu. Toda a parte é colaboração. Vocês estão em algum lugar físico ou não? Existe um escritório do Ludopédio? Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Não dá pra chamar. Tá. Não dá pra chamar o porão da minha tia de escritório ainda, gente. Por que o nome Ludopédio? É ruim. Porque não... Pô, lembra? Você percebeu que nenhum deles sabe, né? Vamos deixar ele aqui. Eu lembro que... Acho que não lembro se eu até sugeri isso, mas era de... Era um nome que era referência, tá, de certa forma, nos estudos mais relacionados à história, né? Que ainda tinham uma certa... carregados de uma nostalgia. Então, uma coisa teve uma mudança forte também no tipo de estudo que foi feito, mas tipo de pesquisas que foram realizadas, mas vários estudos anteriores, que eram realizados até a década de 90, enfatizavam muito isso, sobre a entrada do futebol no Brasil, esse processo que como se fosse uma coisa unívoca, fixa, né? Entrou assim, foi recebido assim, né? E cada vez as pesquisas estão mostrando que, na verdade, é algo muito mais complexo, foi feito de forma multifacetada, espalhado, né? Mas uma das formas que entrou foi a partir dessa relação entre a elite, classes populares, e nesse processo você tem uma tentativa de novas formas de dominação daquele termo que vinha do inglês, né? E aí vieram propostas para pensar esse novo termo que seria balípodo, né, o nome que surgiu, ou ludopédio, que é futebol, jogo de bola com os pés, né? Viu? E ludopédio é uma referência porque o nome é uma interpretação brasileira sobre aquele jogo, né? E é um ludopédio, então, nesses estudos aparecia sempre uma referência, né, uma valorização de uma cultura nacional frente a essa cultura que vem de fora. E é um nome bacana. Mas lembra quando a gente escolheu o nome, depois foi registrar o domínio, já tinha um outro site, o Ludopédio. Que na verdade era uma outra proposta, era relacionada a jogos até. Um site de jogos. Né? E não sei se continua, acho que não. Não Mas tem. Eu acho um grande nome, assim. Foi uma boa sacada, né? Não, o nome é excelente. Ainda bem que você escolheu Ludopédio e não. Era Bali, como é?
Balípodo. É um outro nome que se dá ao Ainda futebol. bem que rolou o Ludopédio aí, os fãs agradecem. Agora, a gente tem aqui uns livros que vocês trouxeram. A gente vai, já falando agora, no final do programa, a gente vai ter algum material deles lá no nosso Instagram pra sortear. A gente vai falar de livro por livro aqui. Eles trouxeram bastante material. Queria que a gente começasse. Eu ia começar pelo livro do Henrico. O Henrico foi o que mais falou nos últimos 10 minutos, então a gente vai começar aqui de cima pra baixo. A gente tem um livro aqui, que é A Selva do Futebol, que vocês trouxeram, do Raul Andreucci e Túlio Cruz. Do que é o livro, sobre o que é o livro e Esse a ligação livro- dele com vocês. Bom, o Raul é um parceiro nosso, ele chegou recentemente para fazer uma parceria com a gente. O livro na verdade é uma matéria jornalística Uhum. que os dois fizeram em meio à Copa do Mundo. Eles foram investigar da onde vinha o material para a construção da Arena Amazônia. Ah, de 2014. De 2014. Então tem todo um relato jornalístico aí da trajetória deles. Uhum. Desde indo em clubes, entrevistando dirigentes, jogadores, até indo em carvoarias, conversando com as pessoas. Então é um livro com uma pegada literária, né? Super. Mas é também uma puta matéria jornalística. Mas porque legal. E eles são jornalistas. Sim, os dois são jornalistas. Tá. E isso aqui é legal, você falou que é uma editora que vai tratar só sobre futebol. Tá nascendo agora com o objetivo de tratar somente futebol, numa pegada literária, um pouco mais jornalística também, mas mais literária. Fala que a editora tá passando por uma transição de nome, mas já sabe qual vai ser o nome oficial da Sim. editora? Sim, o nome da nova editora é Dolores. Tá. Ele tá nesse momento fazendo transição, anunciou isso faz menos de Acho que foi 10 dias. segunda-feira. Foi semana passada. Esse é um dos projetos mais legais que eu vi cruzando jornalismo literário e futebol dos últimos anos que eu vi. É óbvio que é um parceiro nosso e tal, e não por acaso que a gente tá botando muita fé nisso. Mas é um livro muito bem escrito, com trabalho de jornalista pesado, passando perrengue por 2 meses, enfrentando o que você pode imaginar no meio da imagino. selva do futebol. Imagino. Em todos os sentidos. É daí que veio o nome. Então Legal. um faroeste. Tem um outro aqui que se chama O Brasil e as Copas do Mundo, que o Henrico já citou, o Sérgio Giglio, e da Diana Mendes Machado da Silva. São organizadores, na verdade, sobre o que é o livro. Esse livro, na verdade, ele é um fruto do GF, de umas discussões que a gente estava tendo sobre a Copa do Mundo, às vésperas da Copa do Mundo de 2014. E a gente decidiu escrever esse livro, cada um pegando alguma Copa do Mundo e alguma questão para discutir. Então, se não me engano, são 17 autores e a gente perpassa por quase todas as Copas do Mundo, discutindo várias questões, desde amadorismo, né? No meu caso, eu discuto a imagem do Ronaldo. Você tá no livro também, né? Sim, no meu caso, eu discuto a imagem do Ronaldo como herói brasileiro e como ele entra numa trajetória mítica aí. O seu é sobre arenas, sobre estádios. arenas. Então ele tem o objetivo de tentar percorrer pelas Copas, mas são trocentos temas. Os temas são muito variados, mas é legal e dele que ele muitos dos autores são membros do Ludopédio. Alguns são, porque são vários autores, né? Mas quase todo mundo do Ludopédio escreveu e os organizadores são membros do Ludopédio. E o legal do livro é que ele é fruto do grupo de pesquisa, né? Sim, do GF. Essa publicação nasceu quase que ao mesmo tempo com o nascimento do Ludens, se você parar para pensar. Porque o nascimento do Ludens, que é um núcleo de pesquisa da USP, ele também é uma iniciativa do próprio GF. O GF se organiza porque, como que a USP não tem um núcleo de pesquisa, todo mundo está fazendo e a gente está aqui tocando esse trampo. Então ele meio que sai num esforço de todo mundo montar um projeto para o núcleo, e também saiu o livro. Tá? E aqui também do Sérgio Giglio, A História Política do Futebol Olímpico, 1894 a 1988. Sobre o que é esse livro? Apesar do título ser bastante... Óbvio, né? O título já falou, cara. Mas, enfim, fala sobre esse livro. Ele recupera, vai atrás de documentos, vai atrás de uma memória sobre como foi construída essa relação, ou uma disputa sobre futebol a partir da relação entre o COI e a FIFA, né? Então, durante muito tempo até você percebe, aparece em alguns lugares, até semana passada eu vi um texto falando, né, um texto uruguaio, um cara falando, né, que, por exemplo, ainda no Uruguai, em alguns pontos, ou algumas, né, pessoas, aparece um discurso de considerar os Jogos Olímpicos como uma Copa do Mundo, né? Então o futebol entra como uma disputa ali, entre essas instituições, visto o sucesso que o futebol tem nas primeiras Olimpíadas,
com as vitórias do Uruguai. E aí a FIFA entra e falou, pô, não, a gente que tem que cuidar disso aqui, a gente tem que reger. Então, vai tentar entender como é que essas duas instituições quais são os desdobramentos dessas instituições tendo futebol como ponto, né? Até chegar, por exemplo, a discutir a participação do Jovem Lange depois, discutir as disputas entre a Nike e a Adidas. Então é uma longa história política, na verdade, que é interessante porque durante muito tempo nos falou de política, né? Então uma outra forma de falar sobre política e que cada vez precisa falar mais. E é legal falar sobre assim que foi bancado, se a pesquisa ou a publicação pela FAPESP, ou ambos. Sim, esse livro faz parte de uma coleção que chama Entre Jogos. É uma coleção de uma editora pequena aqui de São Paulo, editora Intermeios, e que são vários títulos relacionados a esporte de forma geral. Tá. E tem saído muitos livros sobre futebol. E é uma coleção que a publicação até um tempo atrás, é bom também falar para os rapazes e moças por aí, que era viabilizada pela FAPESP, porque a FAPESP viabilizava a publicação de mestrados e doutorados. Sim. Só que acho que uma portaria desde o ano passado, a FAPESP não banca mais a publicação de mestrados e doutorados. Então, cada vez menos vocês vão encontrar livros com o logotipo FAPESP. E esse é uma parte do doutorado do Sérgio. Mas tem 600 páginas aqui, né? Então, uma parte do... É uma parte. Vai tranquilo, Fica o porque vai convite longe. pra visitar o site. O Sérgio tá bem? O Sérgio tá ótimo, o Sérgio tá ótimo. Ele ainda carpe um lote, que é uma beleza. Né? O Serginho, ele é, que energia. Mas vale dizer, eu acho que tem a ver com esse tema, né? Que todo mundo conseguiu caminhar também no Ludoped, tocar suas pesquisas durante muito tempo, porque a gente conseguiu ter acesso à bolsa. Sim. Então isso foi assim, é difícil pra gente conseguir tocar um site, alimentar esse site, tocar nossas pesquisas, assistir a aula, dar aula. Sim. Aquela mixaria, pá. Não é fácil. Com bolsa pra pós, viabilizou bastante isso, né? Então, a gente vai falar bastante sobre política de bolsa, mas é bom deixar claro que, enfim, essas produções, essas pesquisas teve esse auxílio. Bom, o último livro aqui, eu vou aproveitar que o autor já está presente, é Família Joga Bola, Jovens Futebolistas na Várzea Paulistana, do Henrique Spadiari, que está aqui com a gente. Sobre o que foi esse trabalho? Ele é a sua pesquisa de doutorado? Não? Ele é pesquisa de doutorado. Tá. Traz... boa parte dele é pesquisa de doutorado. Traz algumas reflexões do mestrado, mas bem poucas, assim. Uma pesquisa de doutorado na antropologia, no departamento lá da USP, que é baseado em uma longa etnografia. Se for contar o mestrado, acho que fiquei uns 8 anos em campo, então é uma pesquisa sobre formação de jogadores de futebol, produção de futebolistas em São Paulo, principalmente nas áreas periféricas, principalmente na Zona Leste, em que eu tentei ver como pelos campos de várzea de alguns bairros, somente Guaianazes, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, eu fui acompanhando as trajetórias desses meninos durante alguns anos e principalmente essas trajetórias, como elas vão explodindo para além de São Paulo, mais centralizadas na ideia de família, que a família acaba sendo um vocabulário, um dispositivo que é incorporado não só pelo pai, mãe, não sei o quê, mas é incorporado por empresários, diretores. Então todo mundo quer se juntar numa ideia, se agrupar numa ideia de família, por isso família é um elo fundamental para um projeto de jogador ser ou não um sucesso. Então, se foi um fracasso, por causa da família. Se foi um sucesso, por causa da família. Então, família, na verdade, é um termo, é um dispositivo muito acionado em vários âmbitos, né? Então, família escolar, família não sei o quê, família agora, família Botafogo, família é acionada para diversos ambientes. Você trabalhou numa chave bem conceitual, então. A ideia de família, né? Eu diria que até assim, 90% daí é campo, etnografia. Aí tem uns outros 10% que eu tentei criar uma ideia de família esportiva, que tudo gira em torno da ideia de família esportiva. Então, por exemplo, os empresários usam um termo que é... Empresários, mas empresários usam um termo muito forte, que é amarrar jogador, por exemplo. O que é amarrar jogador? Isso é empresário grande ou empresário pequeno, olheiro de várzea. Amarrar jogador é você colar no moleque. Se você não tem dinheiro para bancar o moleque, não tem dinheiro para dar uma chuteira, não tem dinheiro para dar qualquer ajuda durante o mês, você se amarra de qualquer forma possível. Então, uma forma de se amarrar não é só financeira, é afetiva. Então, vários empresários, vários caras que trabalham na várzea, né, como olheiros mesmo, eles tentam grudar na família. Então, indo lá almoçar todo dia, indo lá ajudar não sei com o que, ajudar na mudança. Porque
se você não tem, se você não se garante financeiramente, você também não se garante na questão da afetividade. Então isso é muito comum. Então a família acaba sendo um discurso forte no jogador de futebol até hoje. Então a família meio que ela revela o processo desde o início até o final. Então, por exemplo, o que são os caras que ficam em torno do Neymar? É a ideia de família. É a ideia daquele grupo forte que fica em volta, tentando participar, mas que todo em torno de um discurso forte, centralizador de somos família, somos quem ajuda, somos quem apoia, né? Então isso vai desde o início até o final do processo. Que sensacional. Eu tô muito puto que eu vou ter que sortear isso que eu queria pegar pra mim, mas... bom, vocês aqui viram 4 grandes livros que a gente já tá no nosso Instagram pra fazer o sorteio. Logo após o programa já vão estar lá. A gente ainda não sabe como é que vai fazer, se a gente vai sortear um por um, se a gente vai fazer um grande kit do Ludopédia, porque tem uma caneca também. Que não deu tanto trabalho pra fazer quanto os livros, mas a caneca que tem que ser um objeto valorizado aqui no programa. Então, logo assim que acabar o programa, vão lá no nosso Instagram que a gente já vai saber como é que vai fazer esse sorteio aí. Vocês não podem perder, vocês têm interesse aí pelo assunto. E o nosso diretor de gravação não vai ficar com nenhum livro, mesmo que ele esteja aqui já pedindo bastante. Essa é a primeira vez que o diretor de gravação vai participar do programa. Quer fazer uma pergunta? Pode fazer. É que é o seguinte, eu fiquei muito animado quando eu fiquei sabendo que o tema era futebol, tá? Até porque, eu já tive um programa de futebol na internet, sou apaixonado pelo tema, ainda mais quando relaciona a história, é melhor ainda. A gente viu aí na década de 80 o famoso time do Corinthians, né? Que é da democracia corintiana, que quem liderou foi o Dr. Sócrates e tal. E parece que alguém daqui não é corintiano, né? Será que eu posso agredir ou não? Não, tem dois, tá tranquilo, tem 2 desse lado. Então tudo bem. E a gente viu ao decorrer do tempo que meio que mudou e não se fala mais de política no futebol. Os jogadores já não se pronunciam mais. Parece que o futebol virou uma coisa muito desintelectual, ou é só um jogador de futebol. E as respostas que o jogador dão pra isso é meio, a gente tá lutando pro time, não sei o que, acontece e tal. Você acha que o jogador de futebol perdeu essa noção da realidade, essa questão de, eu sou um cidadão e eu devo me pronunciar alguns temas? E também, o que vocês acham sobre o VAR? Só isso? Eu já perdi meu programa. Claramente já não tem mais programa aqui. Rapaz, sobre o VAR, pelo mais simples, não dá, né? Do jeito que tá sendo feito, não dá. Foi a melhor opinião, a mais completa que a gente viu até hoje sobre o VAR. Sobre o VAR, não dá. Perfeito. Nada mais tem que ser acrescentado. Desse jeito não tá rolando, né? Sobre o VAR. Eu acho que tá muito claro que enfiar uma tecnologia goela abaixo não adianta pra resolver nada na vida, né? Sobre a democracia, vocês querem fazer um comentário específico ou sobre política e futebol? Política e futebol, acho mais simples, interessante, né? mais simples. Porque eu queria continuar a conversa a partir dessa chave, mas vocês podem responder mais especificamente a pergunta do... Eu acho que tem 2 movimentos que é de tirar do jogador esse papel de cidadão e a função dele é só jogar bola. Então é um papel que os clubes acabam atribuindo ao jogador, que ele só tem que jogar bola, ele só tem que fazer isso. E por outro lado tem um outro agente que eu acho que é extremamente importante para esvaziar o debate político dentro do futebol, que é a imprensa. Então, ultimamente, a gente tem um processo lá de laiferização do futebol, da imprensa esportiva, que transformou o futebol, se você assistiu hoje o Globo Esporte, por exemplo, é um grande programa de humor sobre futebol. Ele não discute nada além do que humor e mostra os lances. Então, são 2 movimentos que esvaziam a questão política do futebol. E eu acho extremamente problemático, porque o futebol, ainda mais eu que estudo isso, né, as questões políticas do futebol, o futebol tá cheio de questões políticas o tempo todo. Ele tá sempre em disputa, com um monte de gente disputando isso. Não é só a imprensa, não é só clube, tem outros agentes que estão se estapeando para monopolizar esse campo. A presença de assuntos, temas políticos na boca de um jogador de futebol também são circunstâncias, né? Você pode ver, ano passado tinha bastante jogadores se pronunciando sobre política, sobre eleição, né? Então tem algumas conveniências também, circunstâncias específicas, né? Você vê, Felipe Melo se pronunciou. Jadson, né? É que o Felipe Melo foi um pouco até mais... O último gol que ele fez, ele dedicou ao Bolsonaro também. Figuras importantes que uma das poucas, Ronaldinho Gaúcho, um dos caras que
deixaram algum tipo de autoestima pra gente, né, de futebol, de qualidade de futebol. A gente viu que ele, né, como é que ele se posicionou. Também, assim, não é que não tem. Acho que não tem um olhar crítico, talvez, sobre o que talvez seja a sua pergunta, né? E acho também uma coisa meio episódica, né? Também acho que não é um contínuo, assim. Eu acho que, embora importante, a democracia foi uma coisa... Pô, foi a democracia naquele momento, a democracia corintiana, né? Tanto que tem quem quiser saber sobre a democracia corintiana, tem um livro do José Paulo Florenzano, da PUC, A Democracia Corintiana, que... Tem o Max também, que é do Ludoped. E o Max. Podem buscar no banco de dados do Ludoped, a tese do Max, que mostram, assim, que é importante, mas também é uma coisa que é episódica. Ó, aconteceu naquele momento, e se você vai recuperar o movimento, você vai recuperar também alguns jogadores, aí tem o Alfonsinho, o Caju, e é sempre assim, aquele movimento, né? Meio que não houve uma continuidade, né? Não houve uma coisa que repercutiu, né? Então a gente sai da democracia corintiana, já chega no momento de... No meio da democracia corintiana, tem todo aquele movimento, aí do nada a década seguinte é dominada, marcada pelas camisas de times todos com a Coca-Cola, sabe? Então acho que também é uma coisa que não temos uma grande história política de atuação dos jogadores, né? Então é muito exigido do pessoal hoje que faça isso, visto que nos últimos 40, 50 anos foram poucos que fizeram isso. E a gente não pode deixar de... Eu preciso mencionar, né? A gente falou isso várias vezes no Ludoped essa semana, o episódio, mas que não pode ser ignorado, do Roger. Sim. Roger Machado. Sim, claro. Eu acho que é um ponto fora da curva também. O Bahia também é um ponto fora da curva, né? A direção do Bahia, que tem feito nesse 1 ano e meio pra cá, tem mostrado que dá pra fazer coisas diferentes. O futebol, ele muito como essa questão porque existe uma representação do conflito, né, no futebol, né? Lembro até hoje quando na Copa de 98, daquele jogo emblemático dos Estados Unidos contra o Irã, né? De que muita gente fala, e daí desde então, toda vez que existe algum jogo de futebol entre seleções que passam por algum tipo de embate político, tem toda uma questão. Como é que o futebol ele conversa com a política, mas enquanto nessa chave da gente pensar a representação do conflito, principalmente pensando na Europa, né, quando a gente vai lá, sabe, a Lazio, com todas as questões que ela tem na Itália, do fascismo, a gente vai para a Alemanha, tem o São Paulo, também com todas aquelas questões políticas. Como é que o futebol ele representa o conflito para vocês? O Vitor podia falar da Catalunha, talvez? Tem a questão da Catalunha também, do País Basco. Eu acho que ele nem representa, eu acho que ele é o conflito. Ele é um campo do conflito. Então, por exemplo, durante muito tempo, o catalanismo não podia se expressado de forma nenhuma durante o franquismo. E tinha um lugar que fazia vistas grossas, que era o futebol. Então, a torcida e o clube se apropriou desse espaço para usar como plataforma política mesmo, de levantar as questões da Catalunha. Então, eu acho que é para mais que representação, eu acho que ali é o espaço mesmo de disputa. E se a gente for não só ficar na questão de identidades, se a gente for para a questão de torcidas, existe também uma questão de disputa ali, de identidades, várias outras questões que estão em jogo que não depende só do futebol também, né? Por exemplo, a identidade regional do Barcelona não depende do futebol, mas o futebol é uma grande plataforma para isso. Sim, para pensar nessa questão, o futebol é uma grande plataforma, claro que a gente não joga tudo em cima dele, mas existem questões que o futebol nos ajuda a pensar. A questão da Catalunha, acho que é a mais, acho que hoje que a gente tem no mundo, ela é a mais clara, assim, que existe uma seleção, né, da Catalunha, que tem uma representação política forte, jogadores que se empenham, o Piqué, né, que se empenha muito pra isso. Não é só o Piqué, né, o Guardiola também, mesmo tendo treinado o time lá do City, ele tá o tempo todo se declarando a favor da independência, né, ele deu inúmeras entrevistas com a fitinha amarela, que era pró-independência. E ultimamente está acontecendo as manifestações agora na Catalunha, com uma forte repressão policial, imagino que o Guardiola vai fazer algum pronunciamento sobre isso. O pau tá quebrando sobre inversão de mando, como é que vai, Sim, pra onde vai o jogo, foi isso, né? Tem isso também, tem o jogo contra o Real Madrid, que ia ser agora dia 26, e a federação cancelou o jogo, e estão discutindo, como o Marco falou, uma inversão de mando. O jogo ser primeiro em Madrid e depois no Barcelona. Talvez vá pro dia 7 de dezembro, mas aí bate em outra rodada do Espanhol, enfim, tá numa disputa também quanto a isso. E lembro em 2017, quando
teve as eleições lá, o plebiscito, em que o Barcelona entrou em campo sem torcida, porque do lado de fora, literalmente, o pau tava comendo. A polícia descendo o cacete de todo mundo por causa das eleições para decidir o futuro da Catalunha. E o Barcelona entrou com segundo a imprensa, com uma grande discussão dentro do vestiário se entraria ou não em campo. O Piqué dizendo que não entraria, o Messi querendo jogar porque valia os 3 pontos, estava atrás do líder, então tem isso também. Pois é. O Messi não teria nada a ver com isso, mas o Piqué foi um dos caras que não queria jogar. E no final o jogo aconteceu, de um estádio de 99 mil lugares completamente vazio, com um outro time, que agora não me lembro o nome, mas que entrou com uma provocação, que era uma bandeira da Espanha no meio da camisa. Então, entregaram na arquibancada também para os torcedores do outro time, não entregaram? Não, tava fechado. Foi em outro jogo então que teve isso? Não. Entregaram bandeirinhas pequenininhas também. Mas veja só, eu acho que tem um outro aspecto sobre essa questão do calor da discussão política que o futebol pode trazer, é também uma sensação de que tudo é maior, mais rápido, muito mais tenso com mídia digital também. Então veja só, foi ontem o jogo do Santos e Ceará? Do CSA? Foi Quinta-feira. Aí teve a declaração do Galhardo. Todo mundo viu? Sim. O Galhardo saiu dizendo que xingaram o jogador do time dele de preto, macaco, qualquer coisa do tipo. Meteu. Não, e chamou. Era contra o Ceará, né? Chamou o pessoal do norte, né? O do norte. Então, foi xenofobia com racismo e um tiquinho de carimbó. Tudo que tinha de ruim, de escroto humano, tinha lá. O pacote. O que o Santos reagiu nas redes, fazendo um post, assim, se você é racista, homofóbico, você não é bem-vindo à torcida do Santos. Então a gente tem uma percepção também de que grandes coisas acontecem com uma proporção determinada, e aí aparece no Twitter, e aí tem uma reação em manada, e aí tem institucionalmente o Santos responde. Então a gente tem uma percepção também de algo que está acontecendo dentro de um pequeno nicho, de uma pequena bolha, de um pequeno algoritmo. Então a gente precisa também pensar, às vezes, o quanto que a gente está notando esses episódios de futebol, que talvez eles não sejam tão representativos quanto a gente está supondo. Desculpa atrapalhar, viu, Jonathan? Desculpa. Pode falar. A gente viu aí no último, acho que foi da eliminatória da Euro, Inglaterra contra a Bulgária. Nossa, porque na Europa a coisa funciona, o futebol Viu, se você for pesquisar lá, os búlgaros fizeram atos racistas, nazistas, contra o jogo, e quem fez os gols da Inglaterra? Os negros, né? Parece que o time fez questão, falou assim, não, faz aí, mete os 6 aí pra calar a boca. A torcida até criou uma música, né? Mais um negro fazendo gol na Bulgária, uma coisa assim. Tem um vídeo da torcida com a legenda dizendo mais um jogador negro fazendo gol contra a Bulgária, alguma coisa nesse sentido. Tá vendo? Estão destruindo as lembranças idílicas da Copa de 94. Estão destruindo o Stoichkov. Olha, como é que você acaba com a minha... Mas o Stoichkov se declarou, falou que é um absurdo o que aconteceu nesse jogo. Mas o mínimo, né? O Stoichkov também não é muito bem-vindo na Bulgária, né? Também tem isso. Ele não é muito bem-vindo por vários não é momentos. Bem-vindo em muito lugar. Em Barcelona ele viu? Ele teve uma acusação de racismo, não teve? O Desailly, eu acho que em 96 ou coisa. Da França, né? Mas como dizem por aí, foi só uma canelada, né? Não é que falam? Não é não. Outra Agora, coisa. nessa canelada, nos nossos últimos 5 minutos aqui do programa, eu queria só que a gente faça rapidamente, todos aqui somos pesquisadores, e acho que é importante trazer essa discussão. Então eu queria uma conclusão rápida de vocês sobre a política do atual governo, né, do Bolsonaro, assim como do Weintraub, para pesquisa. Como a gente apresentou aqui, são desses 4 livros que a gente vai sortear, 2 foram financiados pela FAPESP. E eu não sei se todos vocês tiveram pesquisas financiadas pela FAPESP. Eu sei que o Vitor teve, que eu tive mais contato. Mas eu queria saber para vocês sobre essa questão dos cortes na pesquisa, os cortes na universidade e qual que pode ser, na visão de vocês, o futuro, as consequências disso daí. Pelo simples, eu tive bolsa FAPESP desde a iniciação, tive no mestrado. No mestrado também tive bolsa CAPES, por um curto período de tempo, e agora eu sou bolsista CAPES no doutorado da UFPR. E assim, a política de corte está afetando diretamente o número de pessoas que estão entrando na universidade, na pós-graduação, principalmente. Eu entrei no momento em que ainda havia bolsa para todo mundo que entrava, e segundo as notícias agora não está bem assim, não é todo mundo que vai ter bolsa, e
E nesse cenário, muita gente às vezes até acaba passando e não indo fazer a matrícula porque não tem a perspectiva de conseguir fazer a pesquisa e sobreviver nesse mundo. É isso. E pro futuro assim, é muito difícil pensar, pelo menos eu sou um pouco pessimista, pensar numa produção científica de qualidade sem bolsa. Eu fui bolsista CNPq na iniciação e no mestrado, mas eu tive uma experiência de um outro projeto de outra ordem, que não tem a ver com futebol, mas no fim acabou me sendo útil, que era um projeto do Arquivo Municipal de São Paulo, financiado pela FAPESP, que era para identificar, mapear trocentas construções da cidade de São Paulo, requerimento de planta e tal. Então tinha um trabalho de pesquisa sobre história urbana da cidade de São Paulo, totalmente financiado pela FAPESP. Então hoje você tem toda a documentação sobre, por exemplo, o escritório Ramos de Azevedo, responsável pelo Pacaembu, pelo Teatro Municipal, tudo preservado, digitalizado, catalogado, e que permitiu que outros pesquisadores também pudessem produzir conhecimento com isso. Então, o contato mais próximo com a FAPESP foi esse, e eu sei que os arquivos, os acervos também estão desidratados ao extremo. E a gente esquece dessa parte também. Os acervos também estão sendo extremamente impactados com isso. Eu tive bolsas, né? FAPESP, somente FAPESP, mestrado, doutorado, mas eu estou falando de mim, né? Então, homem, branco, né? Agora eu fico pensando nesses últimos anos com as políticas que facilitam a entrada, né? De diferentes públicos, então questões relacionadas a questões raciais, mas, por exemplo, na antropologia é muito forte. Agora, em vários programas de pós-graduação, a entrada de indígenas, né? Então, isso é um tiro é um chute na cara mesmo das novas políticas que têm tentado cada vez mais incorporar esses outros públicos que também agora, mais do que pesquisados, eles são pesquisadores, estão se tornando também participando ativamente do processo educacional e não conseguem mais, né? Então, além de tudo isso, você com essas políticas, você acaba interferindo, na verdade, na atuação daqueles que são menos, que são mais, sempre foram preteridos, né? São aqueles que têm menos privilégios, né? Então, você acaba elitizando ainda cada vez mais uma educação que sempre foi elitizada no Brasil, né? Sim, que é voltada para muito poucos. Cada vez mais. Bom, infelizmente o nosso tempo aqui já deu. A gente vai ter que encerrar o programa. Eu tive aqui hoje com o pessoal do Ludopédio, o Vitor, o Marco e o Henrico. De novo, o site Ludopédio, para quem quiser entrar, www.ludopédio.com.br. Quem quiser se tornar membro, quiser colaborar, como é que faz hoje no Ludopédio? Escreve pra gente, a gente conversa com todo mundo. A gente tem Instagram, pode escrever Facebook, @ludopédio pra quase tudo, tirando o Facebook, @ludopédio futebol, ou pode escrever pra ludopédio@ludopédio.com.br, que a gente adora ter uma DR também. E aí, se ainda assim não achar, no site tem o e-mail de nós três, dos outros membros, e lá já direciona também para as nossas pesquisas, porque também a gente faz esse trabalho de ter como se fosse um portfólio. Não, pessoal, a gente não tá recebendo currículo, infelizmente, tá? Não. Isso acontece várias vezes. Sinto muito, galera. Mas Vocês tamo podem até junto. colaborar como voluntário, mas... Desculpa, no tamo máximo, junto, tamo junto. Vocês vão ganhar uma oração aí, um desejo de boa sorte. abraço. Mas se tem um texto, um mestrado, uma dissertação, uma tese, uma foto, um evento, um lançamento de um livro, quer divulgar, tem um site para isso. Tá excelente. Então, procurem lá o site do Ludopédio. Até a próxima segunda-feira. Vocês vão ficar aí com a programação agora da Rádio Antena Zero.